Olá pessoal, aqui estamos novamente com as nossas conversas missionais. Nesta feita, já vou convidar aqui o meu amigo que deve estar me esperando por aqui para entrar, o Hipólito, o Gustavo Hipólito. E ele deve entrar daqui para você. Oi, Paulo. Bem-vindo, Paulo. Gustavo, você já está chegando, né? Tá Boa aí. noite. Boa noite. Tá bem, né, cara? Olha o Tudo bom? Fábio aí, ó. Fábio entrou. Hum, Paulo. Você conhece o Paulo? Paulo Beni. Bem-vindo, viu, Paulo? A minha esposa está chegando aí, a Miss entrou também. Um abraço para a Miss, essa grande ONG que deve ganhar um prêmio aí brasileiro para ficar entre as 200 ONGs mais importantes do país, rapaz. Fantástico esse trabalho. Fantástico o trabalho da Esther ali na Miss. Ronaldo, prazer, Ronaldo. Bom, a Clarice aí está entrando. Hoje o nosso papo, nossa conversa aqui é sobre negócios e missões. Vamos falar de teologia, nós vamos falar de empresas, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de um bocado de coisa que, sem dúvida, você vai se interessar bastante, eu tenho certeza disso. Um outro nicho de missões que nós vamos estar trabalhando aqui, entre as 100 já, olha, a MI já está entre as 100, então já eliminamos 100, e sem dúvida vai ser uma benção. A gente vai comemorar isso, hein? Eu quero comer um churrasco lá naquela MIS, para a gente poder comemorar aí esse prêmio maravilhoso. E pode, você conhece alguém que está entrando aí? Deixa eu ver aqui, deixa eu... Ao Eduardo Scheffer. Bom ter você aqui, viu, Eduardo? Tudo bom. Leila, boa noite. Muito bem. Eu acho que nós já podemos dar início. Eu quero ver se nós fazemos tudo isso em uma só gravação, tá bom? Perfeito. Bem-vindo a todos aí, é um prazer tê-los com a gente. Nós vamos começar a nossa conversa missional. Hoje o nosso bate-papo é com Gustavo Hipólito. Gustavo Hipólito, ele é casado com a Clarissa, ele tem 2 filhos. Ele vai se apresentar depois os filhos dele. Graduado em Sistema de Informação, MBA Executivo de Gestão Empresarial pela FGV, aqui de São Paulo. Ele é empresário, é sócio e diretor da Social Commerce, Serviços e Tecnologia. Teve passagem por diversas empresas multinacionais altamente inovadoras, como a IBM, a Xerox, a Siemens, e foi gerente geral de vendas do grupo Log and Print, de print laser, né? E criando também o maior print center da América Latina. Então, ele foi diretor comercial para o mercado financeiro da WCS e é mentor de negócios sociais da Bluefields e mentor de empresários que buscam o crescimento exponencial dos seus negócios com propósito, idealizador da Gold Street Venture Capital. Olha só, tem muito nome aí que você vai passar batendo, como eu também, por isso que eu quero conhecer mais a fundo o que o Hipólito faz e como é que esse negócio tem a ver com missões. Mas para começar, Gustavo, fala um pouquinho sobre você, fala um pouquinho da sua trajetória até chegar nessa coisa de BAM, Business as Mission, missões e negócios, né?
Bom, trajetória até chegar em BAN, o senhor tem uma boa parcela de culpa aí nesse começo. Bom, minha trajetória foi o que o senhor falou, eu sempre estive na área de tecnologia, comecei cedo com isso, comecei com programação com 13, 14 anos, e sempre gostei muito de computador, e depois quando surgiu a internet também, aí já o ruim é que já acusa a idade, né? Quando surgiu a internet. Então, comecei a pesquisar bastante sobre isso, trabalhei em empresas inovadoras, aprendi bastante nessas empresas, mas a trajetória em BAN começou em 2015, pastor, quando na Morumbi teve um mês de missões, se não me engano foi o mês de agosto, e num dos cultos, o senhor convidou o pastor o Antônio Carlos Costa para pregar, né? E nesse culto também o Eli tinha convidado a 27 Million, uma ONG de combate ao tráfico humano, escravidão moderna, da Tati Rapini, era diretora na época. E naquele culto, na verdade... Foi uma conferência e tanto aquela, né? Foi maravilhoso, foram pregações maravilhosas, e essa especificamente do pastor Antônio Carlos Costa, mexeu muito com a Clarissa nesse dia. A Clarissa, ela há um bom tempo trabalhando em ministérios, e quando nós fomos para Morumbi, a gente deu uma assentada um pouco para absorver um pouco mais, mas Deus já estava incomodando, nos levando para um trabalho. E esse culto, o pastor Antônio Carlos Costa foi muito enfático em falar sobre isso, de que a gente deveria tomar uma posição e se dar ao trabalho, né, para a igreja, para o ministério. Então, ao final do culto, fomos lá conhecer a ONG, e estava o Edu, o pastor hoje, Eduardo, da Monção, mostrando a ONG, e falou para a Clarissa que ia haver um workshop em Campinas na semana seguinte. E eu prontamente falei: Clarissa, eu te levo até lá, vamos junto, né? Vou te levar para conhecer lá, para participar desse workshop, né? Vamos lá, tudo tranquilo, né? Eu sei que fomos para lá, então, fomos para Campinas na semana seguinte, e ali Deus tinha já planejado uma surpresa para mim, né? Na parte da manhã ia ser um workshop falando sobre o tráfico humano, e à tarde ia ser um trabalho num bairro de prostituição ali de Campinas, e é um bairro, tem 2.000 prostitutas a céu aberto ali, uma coisa assim, que eu nunca tinha visto coisa igual. Mas na parte da manhã teve uma palestra da Linda Lee, da igreja coreana, e a Linda falou durante 15 minutos sobre a empresa que ela havia fundado, a 1212, e falou também sobre Business as Mission. E ela falou sobre negócios como missão, negócios que geram resultado para a missão, negócios que trazem dinheiro, trazem bens para o reino. E aquilo lá, Deus começou a falar comigo, e eu realmente, naquele momento, foi uma explosão na minha cabeça, e eu falei: eu preciso conhecer mais sobre isso. E quando ela acabou de falar, eu estava do lado dela já para perguntar: Linda, eu sou o Gustavo, me fala mais sobre isso, como é que funciona isso? E começamos a conversar, e ela marcou, falou: vamos conversar lá em São Paulo. E, bom, marquei em São Paulo com ela. Fui conhecer a 1212, que é uma confecção aqui no bairro do Bom Retiro. É um Business as Mission, uma empresa, como diz a regra do Business as Mission. Nós vamos falar mais sobre isso. E então, comecei a pesquisar sobre isso, pastor, e fui buscar informação na internet, nos sites, entrei no site do Business as Mission Global, Ban Global, entrei no site de Lausanne, Business as Mission Network também, que existe uma organização dentro de Lausanne. E quando foi no mês de outubro, eu recebi um e-mail deles informando que haveria um congresso em Curitiba. No comecinho de novembro, ia pegar um feriado do dia de finados, se não me engano. E eu tinha eu estava há 1 ano já como diretor comercial na WCS. Era uma organização nova dentro da empresa que eu estava montando para atacar o mercado financeiro, que eles não tinham essa expertise. E eu cheguei para o meu patrão, o dono da empresa, eu falei: Rogério, eu preciso me ausentar durante uma semana. Tem um congresso de
como é que eu falei? Foi um congresso de negócios, eu não lembro o termo que eu usei, mas ele deixava, né? E era um desafio já que ele deixasse, aliás, era uma prova que eu tinha colocado para Deus, se era para eu ir ou não, ele tinha que deixar. E ele prontamente deixou. Ele falou, Gustavo, você pode ir, depois você vê como é que você paga esses dias. Bom, eu acabei indo, pastor. Não sabia o que eu ia fazer lá. Mas aí Deus também tinha um propósito para mim e para Clarissa, né? O congresso estava... Quem promoveu foi o João Mordomo, que ele é o vice-presidente da organização BAM Global, né? Teve a participação do Matthew Tanaheg, que é o presidente da organização global de BAM. E lá Deus começou a falar comigo que eu deveria ajudar empresários cristãos a tornar os seus negócios negócios do reino. E aquilo Deus falava comigo lá e com a Clarissa aqui em São Paulo, né? A gente se ligava à noite e não conseguíamos conversar, porque Deus tocando os dois e levando os dois para isso. E Deus me deu, então, nessa viagem, me deu um plano de que eu deveria ter uma ascensão financeira sobre esses empresários, para ajudá-los a transformar seus negócios. Então, Deus me mostrou qual era o caminho. Depois voltei para cá, comecei a pesquisar todos os tipos de negócios, né? E acabei caindo no Venture Capital. Então, a gente hoje tem uma empresa, na verdade não é nossa, é de Deus, que nasceu no coração dele primeiro, que é a Gold Street Venture Capital. É uma empresa de investimento Venture Capital. Nós investimos em empresas de empresários cristãos que queiram transformar os seus negócios em negócios do reino e que eles possam propiciar ao investidor o crescimento, a multiplicação do seu dinheiro investido. Então, o investidor tem a oportunidade de praticar a mordomia cristã, investindo com propósito, e a gente investe isso, então, nessas empresas com propósito também, e a gente gera impacto social, gera impacto no meio ambiente, impactos positivos e impacto no reino através desses negócios. Resumindo, esses 5 anos de transformação na nossa vida, foi isso que aconteceu, pastor. E começou numa conferência missionária, né? Exato. É melhor o pessoal tomar cuidado com conferência missionária, porque o negócio pega, né? Não vai passear lá, não. E é engraçado isso, porque geralmente, há algum tempo atrás, nem se pensava em se fazer negócio, né, Hipólito? Pensando em missões. A gente sempre tinha aquela ideia de que o cara tinha que fazer um curso no seminário, ele tinha que passar por um treinamento transcultural e depois ir para o campo missionário e fazer, aí sim, o seu trabalho de plantação de igrejas. Agora, como é que na Bíblia você encontrou caminhos que desse para você a certeza de que esse negócio é chamado de Deus? Bom, pastor, o primeiro ponto é que há uma confusão muito grande da grande maioria do povo cristão em querer separar aquilo que é sagrado daquilo que é secular. Não é? Verdade. Nós não temos duas caras, nós não temos duas formas de agir, nós somos um só. Somos feitos um só. Não é? E Deus nos fez para o trabalho. A verdade é essa. Não é? A criação de Adão foi para que ele cuidasse do jardim, foi para que ele tomasse conta e fizesse aquele jardim florescer e prosperar. E um outro paradigma que há também na relação do trabalho é que entende-se que o dinheiro não é algo que venha de Deus, não é? Muito até por interpretações equivocadas de algumas passagens, principalmente aquela, pastor, que fala que mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Verdade. Mas as pessoas não têm a noção de que isso acontece quando o dinheiro passa a ser o senhor da vida deles. Porque Deus colocou na Bíblia mais de 2.300 citações de dinheiro e posses. Então, não deve ser alguma coisa ruim se está ali, se ele fala como lidar com o dinheiro, se ele fala como você usar o dinheiro, não pode ser uma coisa ruim. Não é? Então, isso é uma coisa que é outro paradigma que tem que ser quebrado. Então, muita coisa que, juntando esses dois fatores, passou a não combinar o trabalho, porque o trabalho remete a ganhar dinheiro, a ter lucro, com os negócios do reino de Deus. Não é? Mas quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente começa a entender que
isso não é verdade, que nós fomos criados para o trabalho. Não é? Paulo era um trabalhador e Paulo ele fazia tendas e ele usava o seu negócio para se sustentar enquanto ele pregava o evangelho, enquanto ele fundava igrejas. Ele fundou 3 igrejas importantíssimas, não é, através do trabalho dele. Aliás, o futuro de missões vai depender muito dessa questão de sustento financeiro, né? Exato. Pastor, outro dia eu soube de um dado que fiquei assim, estarrecido em saber, que mais da metade dos missionários, quando voltam do campo, eles voltam frustrados, porque eles não conseguiram no campo ter relacionamentos saudáveis, onde eles pudessem levar o evangelho para essas pessoas. A barreira cultural impedia com que eles se relacionassem com as pessoas. Então eles voltam frustrados, voltam para cá com estresse altíssimo, com depressão. Né? Mas vamos pensar um empresário que entende que o seu negócio pode ser um negócio missionário. Então vou falar de uma coisa simples. Né? Vamos falar de um café. Eu vou levar um café para um país onde o evangelho é proibido, por exemplo. O que vai acontecer comigo é que o governo de lá vai deixar eu entrar. Porque eu estou levando divisa, eu estou levando dinheiro, eu estou levando desenvolvimento para lá. Eu estou levando oportunidades de empregos para lá. E como eu tenho um café, a comunidade vai tomar café na minha loja. Então esse relacionamento ele é facilitado pelas relações de negócio. Porque eu vou me relacionar com o meu fornecedor para comprar o café, para comprar o maquinário, para comprar comida, para poder vender no meu café. Eu vou me relacionar com o meu cliente porque ele vai entrar e eu vou servi-lo. Eu vou servi-lo com excelência, eu vou servi-lo como se eu estivesse adorando a Deus. Aliás, uma outra questão que Deus colocou na Bíblia, em hebraico principalmente, né, porque é uma palavra hebraica, que é o avodá, que em várias passagens onde ele se refere que a pessoa foi trabalhar, ele usa a pessoa foi avodá, não é? E essa palavra tem 3 significados: trabalho, serviço e adoração. Então eu, enquanto empresário, se eu estou avodá no meu ambiente de trabalho, eu estou ali trabalhando, eu estou ali servindo e eu estou ali adorando a Deus. Então, olha a oportunidade que eu tenho, enquanto empresário, de estar num país qualquer, no mundo, em qualquer lugar que eu queira estar, para falar de Jesus através dos negócios. Eu estou ali trabalhando, servindo e eu estou ali adorando a Deus, né? Fazendo com excelência as coisas que eu faço. Então, veja que através dos negócios eu quebro várias barreiras. Eu quebro as barreiras de relacionamento, eu quebro as barreiras da proibição de entrar o evangelho no país. Eu quebro as barreiras de escravidão pelo dinheiro. Eu levo para as pessoas, eu abençoo as pessoas com a palavra de Deus, mas eu também abençoo as pessoas com o recurso, com o emprego, com o desenvolvimento econômico. Né? Então, é uma forma de missão que as pessoas começaram a entender muito através do trabalho que foi feito pelo Billy Graham e pelo John Stott lá atrás, em 74, no Pacto de Lausanne, quando eles começaram a estudar o movimento missionário, determinados na 1040, e viram que é uma região, né, com muita pobreza, carência e tudo mais, que aquela região ali tem. E a partir daí começou a se entender que, entrando ali com negócios, os problemas sociais seriam também resolvidos. Né, os problemas da alma e os problemas sociais seriam resolvidos também. Então, é interessante isso que você está falando, porque a gente nota, né, que hoje, na verdade, a partir do século XX, a gente teve uma inovação contínua da obra missionária. Eu me lembro que no final do século XX a gente já falava de negócios e missões dentro da OEM, que era a missão que eu trabalhava, que era liderança aqui no Brasil, né? Então a gente conversava sobre essa coisa de abrir negócios em lugares onde o evangelho dificilmente entraria se não fosse por isso. A questão de vistos cada vez está ficando mais difícil para uma pessoa que se formou apenas em teologia. Verdade ou não, Hipólito? Verdade. Existem leis, né, em alguns países proibindo
E eles foram muito inteligentes porque eles proíbem a questão econômica, não é? Então, por exemplo, a Índia, Israel também, e vários outros países ali no Oriente Médio, naquela região ali, proíbem a entrada de dinheiro de doação. Não é? Então, o missionário que vai sendo sustentado, ele não consegue receber o sustento dele. Então, com isso, eles conseguiram eliminar alguns missionários que estavam na região ali, tiveram que voltar, porque não tinham mais sustento. Não é? Muitos países, quando você declara que você é um missionário, não te permitem entrar. Não é? E muitos países também perseguem-os quando são declaradamente cristãos. Né? Tem várias histórias aí que eu tenho tido conhecimento de missionários em vários países que foram perseguidos, pelo Estado Islâmico, por esses fundamentalistas, né? Que realmente eles têm perseguido e têm matado os missionários no campo. Né? Agora, o empresário, ele é visto com outros olhos, né? Porque ele está levando divisas, ele está levando desenvolvimento. Porque que governo quer ver o seu povo na miséria sofrendo? Não é? E geralmente esses governos não têm também como colocar a estrutura básica ali. Então, se você leva um projeto de tratamento de água, se leva um projeto de tratamento de saúde básica, você vai ser super bem-vindo. Né? Se leva educação para esses lugares, você recebe de portas abertas. Né? E é o que tem acontecido. A gente tem tido, tem algumas organizações que a gente tem contato e tem parcerias. A gente pega a Open, por exemplo, eles têm negócios na Jornada 1040 de vários tipos, né? Desde cafeteria, pizzaria até banco tem lá. Né? Então, e esse banco, inclusive, é um negócio interessante, eu não vou citar nomes nenhum, nem lugares, mas esse banco acabou indo para um dos países, e ele era uma ONG, na verdade, né? Trabalhava com microcrédito. E Deus começou a incomodar esse empresário e falava para ele, olha, você tem que transformar o seu negócio num banco. Ele, mas como transformar uma ONG que veio para ajudar pessoas num banco? O que as pessoas vão dizer? E Deus incomodando, transforma o seu negócio num banco. Bom, ele acabou não lutando contra Deus e transformou a ONG num banco. Meses depois, o governo soltou uma lei mandando embora todas as ONGs do país. O banco ficou. O banco ficou, ele tem hoje mais de 6 agências. É um banco que ora com o seu cliente. É um banco que se preocupa se o cliente não paga o empréstimo, não para cobrá-lo, mas para saber o que aconteceu. Né? Então, a pessoa, o funcionário do banco liga para o cliente que está devedor, pergunta o que houve que ele não pagou naquele mês. Se está com algum problema, se o banco pode ajudá-lo. Se ele pode ajudar a fazer um planejamento financeiro da sua família. Se ele pode orar pela pessoa. Se ele está precisando de mais alguma coisa que o banco possa fazer por ele. Né? Então é uma outra visão de negócio. É uma visão de demonstrar o amor de Cristo. E é interessante isso, porque é uma forma de você também mostrar, através da vida, da Bíblia vivida, que nós podemos ter países mais honestos, não é verdade? Exato, exato. E isso é uma transformação que vai vir do empresário, vai vir da força de trabalho. Não é? Sempre nos networking cristão que a gente promove, né, pastor? Eu sempre uso um exemplo que as pessoas acabam entendendo. Imagina se na Lava Jato, se ela iria ver se essas empreiteiras que foram pegas fossem de empresários cristãos realmente convertidos, que vivessem a palavra de Deus, que aplicassem nos seus negócios os conceitos da palavra de Deus. Imagina se esses frigoríficos que foram pegos dando propina, se os donos dessas empresas fossem pessoas cristãs, realmente convertidas, e que seguissem a palavra de Deus e aplicassem isso nas relações comerciais com o governo. No primeiro pedido de propina, ele ia falar, não, eu não faço isso. E aí essa cadeia ia ser quebrada. Né? Então, esse recurso todo que foi para propina
ter ido para a saúde, para a educação, para as obras de infraestrutura básica. Nós temos transformado esse país. Temos transformado. Você concorda que muito da nossa teologia tem muito mais a ver com explanação de texto do que contexto? Porque o que eu percebo é que quando a gente não faz essa leitura contextual, como os filhos de Issacar, que eram doutos na ciência do que acontecia, eles faziam leituras, né, culturais, sociais, profundas, e através dessas leituras eles sabiam aplicar os princípios que Deus dava para a nação para ela prosperar em todos os caminhos, dessa forma holística que você está colocando aqui para a gente. Você concorda que a gente precisa envolver mais contexto para que o texto faça sentido para uma nação? Com certeza, pastor, com certeza. A Bíblia é muito rica, né? Outro dia eu tive durante um estudo bíblico meu, estava lendo o livro de Neemias, né? E aí acabei escrevendo um texto sobre a vida de Neemias, mas na visão do empresário, né? Na visão da jornada empreendedora de Neemias. Eu até publiquei esse texto no LinkedIn. Depois, quem quiser pode entrar no meu LinkedIn, lá vai achar a minha publicação. E é tão rico isso, porque a gente vê exatamente Neemias fazendo todos os passos, desde a concepção de uma ideia de negócio até a conclusão da construção do muro, né? Ele passa por todos os passos da jornada empreendedora através desse fato da reconstrução dos muros, né? E eu só consegui entender essa passagem quando eu comecei a ler toda a história até chegar em Neemias, né? Então, por que os muros foram destruídos, né? O que tinha a ver o Neemias voltar para ajudar a construir o muro? E por que era ele, né? Qual era o conhecimento que ele tinha para poder fazer isso? E aí a gente começa a ver que o irmão de Neemias levou então o problema para ele começou a pensar no problema e não na solução. Né? Que o primeiro erro que o empresário tem é pensar na solução do problema. Mas ele no problema, né? Ele gastou tempo aprofundando na dor daquele povo. Qual era a dor que eles sentiam por não ter um muro cercando a cidade? Né? E aí então ele começa a pensar como aplacar essa dor. Como fazer alguma coisa que essa dor vai ser sanada. Então ele começa antes, aliás, de construir o plano, ele dedica um tempo de oração a Deus e perguntando o que Deus quer que ele faça. Não é? E quando a gente fala de business mission, como a Linda ali uma vez nos nossos eventos falou, o negócio começa na mission, e não no business. Não é? Então ele quis saber qual era a missão que Deus tinha para a vida dele, nessa questão. E aí Neemias então começa a construir esse plano, mas ele conhece todo o contexto ali da região que ele está, ele sabe que ele ia ter que falar com o rei. Né? Então ele ia ter que apresentar o quê? Um pitch para o rei. Ele ia ter que apresentar o plano para o rei. Né? Então ele faz todo um estudo de prazo, de custo, de como é que seria essa obra, porque ele ia ter que mostrar isso para o rei. E o rei ia ter que abençoá-lo e fatalmente teria que dar recursos para ele também poder construir o muro. Não é? Então é o que ele faz, ele constrói um plano de negócios, ele constrói um pitch, né, e vai e fala para o rei o que está acontecendo, porque o rei o questiona, que ele estava com o semblante abatido, né? Ele então, naquele momento, ele aproveita a deixa ali e fala, bom, é agora, vou fazer um pitch elevator aqui, né? Ou seja, aproveitar um elevador e falar o meu negócio para ele. E ele falou, então ele contou a história, falou o que ele ia fazer, deu os dados econômicos do que ele precisava, o prazo que ele precisava, na hora o rei decidiu, falou, ok, você pode ir, eu vou te dar condições de ir, eu vou te ajudar a que você vá para lá. E ele pensando também no ambiente, ele falou, bom, vou precisar de cartas do rei, porque existe ali o chefe da floresta, eu vou precisar de madeira. E se ele não me der a carta, dizendo que eu posso pegar a madeira, eu não vou conseguir. Eu não vou nem conseguir passar, porque tem outra pessoa ali que não vai deixar passar também. Então ele pegou 2 cartas. Não é? Então ele pensou também no ambiente regulatório que ele vivia ali.
Então ele vem construindo a jornada empreendedora dele, e ele pensa em tudo isso, e ele consegue essas cartas, então ele vai para Jerusalém para reconstruir os muros, não é? E chegando lá, o que ele faz? Ele faz um reconhecimento, um aprofundamento ainda mais na dor. Não é? Por 3 dias ele anda pela redondeza ali dos muros para ver o que está acontecendo, qual é a situação real dos muros. Não é? E aí ele cria um plano de ação para executar o plano de negócio dele. Então ele começa a utilizar o recurso que ele tem da melhor forma possível. Ele não faz malabarismos, ele usa os moradores de frente do muro, vão construir a parte da frente da casa deles. Então, dá ali o sentido de negócio, o sentido de inclusão, de pertencimento, de deixar um legado, de construir algo mais. Não é? Então, ele mostra ali a gestão de pessoas, como ele aplica. Ele dá uma aula, na verdade, nesses primeiros capítulos onde ele executa essa obra. Depois, mais ainda, ele planejou e construiu em 54 dias todo um muro, né? Com todos ajudando ali. Então é uma aula de administração e empreendedorismo esse livro. E na verdade, como Deus usa a criatividade da gente, quando a gente tem propósito, tem planejamento, quando a gente consegue, né, colocar aquilo que nós somos nas mãos dele para que ele use da maneira que ele quiser. Então é interessante, mas se ele não tivesse a informação, que é interessante também, se ele não tivesse a informação do que havia acontecido, e o irmão dele, né, o Anani, deu uma informação completa sobre toda a destruição. Para levantar um país não é um negócio fácil. Não. Você precisa de muitas cabeças pensantes que envolve praticamente o corpo de Cristo como um todo. Sim. Eu fico imaginando hoje, Hipólito, se a gente quiser reconstruir uma Síria, que tipo de profissionais a gente vai precisar para aquilo ali? Porque não é só pregar o Evangelho, a gente vai pregar o Evangelho com a vida também. Aliás, não tem uma melhor pregação do que essa, mas eu fico aqui pensando, num país destruído como está a Síria, se você vai para o Oriente Médio como um todo, você vai ver muita destruição. Como a gente vai reconstruir aquele lugar e as pessoas entenderem o Cristo que eu estou pregando dentro da realidade delas, se não houver esse tipo de envolvimento? E é uma situação de um país destruído, não é? É uma situação de um país destruído que não tem embasamento bíblico. Então ele não tem alicerces que a gente chama de muros baixos, né? De confiança mútua. Então, se forem para lá profissionais que não tenham essa mesma característica de trabalhar com muros baixos, de gerar confiança, a gente chama de capital espiritual, né? Você vai ter uma conta bancária de capital espiritual que as tuas obras vão depositando ali dentro. As pessoas vão começando a acreditar em você, vão começando a ter confiança em você. As pessoas que forem para esses países, para si especificamente, não forem pessoas profissionais, engenheiros, médicos, toda espécie de profissional para reconstruir esse país, não tiverem esse embasamento, não tiverem essa característica que o Evangelho dá, não é? De colocar a devoção, colocar o amor naquilo que faz, pensando na pessoa que está ali, né? Tendo essa compaixão pela pessoa que tem o país dela destruído, vão entrar pessoas que vão se aproveitar da situação. Não é? E vai haver obras superfaturadas para construir ali o país. Isso aí. E vai entrar pessoas querendo pegar o melhor do país. Então, veja, a situação, e aí você entra no contexto, né, da aplicação do texto no contexto. Né? Porque se a gente não usar a palavra, entender a palavra e aplicá-la onde você está vivendo, não é? Você não reflete o amor de Jesus. Você sabe que o meu maior exemplo tem sido a Índia, né? Aliás, a Índia foi a minha inspiração até para fazer minha tese de doutorado sobre a ocidentalização do Evangelho e o impacto que isso teve na cultura
plurireligiosa, multinacional, porque eu tenho conversado aqui com o meu pessoal, com toda a turma que entra aí, que muitas vezes a gente vai numa forçação de barra que mais parece uma superioridade cultural sobre a outra do que propriamente o discipulado que Jesus tanto pediu que a gente fizesse. Verdade. Então, quando você vai oferecendo serviço, quando você vai para um lugar onde as pessoas precisam daquele serviço, e você o faz com amor, com carinho, com garra, porque você sabe que aquilo é o teu chamado, esse negócio não só produz para você, mas ele serve aquela nação com suas divisas, seus impostos, com tudo, e as pessoas começam a ver que vale a pena servir a Deus, porque se Deus está trazendo prosperidade para aquela nação. Sim. E a primeira questão também de levar o evangelho é que, pela tua postura e como você está levando essas divisas, esse desenvolvimento, sem levar uma Bíblia para bater na cabeça das pessoas, você tem que acreditar nesse Jesus. Não é assim, é você mostrar o amor prático, né? E a pessoa ela vai entender, então, que fala, Humberto, mas espera aí, você veio aqui na Índia, você veio aqui trazer educação para a gente, você veio aqui trazer alimento para a gente, oportunidade de emprego, eu me desenvolvi na escola que você montou aqui, eu pude crescer, ganhar conhecimento, fazer uma faculdade, sair da condição que eu tinha de ser ninguém no meu país. Hoje eu sou alguém. Por que isso? E aí quando a pessoa fala, por que isso? É a chance que a gente tem de falar o porquê. Aí a pregação tem razão de ser. Sim. Não é? E em Ban tem várias histórias assim, né, de empresários que estão no campo durante 8 anos. Né? Aliás, isso é um estudo que Harvard fez sobre os CEOs de alta performance. Né? Eles juntando as horas que esse CEO dedica no negócio para fazer com que ele cresça em alta performance, em exponencialidade, chegou um número de horas que, se você colocar para um empresário que vai para o campo, dá aproximadamente 8 anos de trabalho no seu negócio ali. Né? E o que a gente tem visto em vários negócios BAM que estão na 1040 é que a partir do 7º, 8º ano, quando dá esse número de horas que o CEO estudado lá de alta performance, né, o empresário deu no seu negócio, no convívio com as pessoas e falando e mostrando o amor de Jesus, começa a ver as conversões. Né? Então tem um estudo sobre isso, né? No BAN, Shark Tank, no BAN Think Tank tem lá um estudo que foi feito e fala sobre esses tempos, e isso é fato, né? Tem empresas, uma história de um empresário, todo dia ele chegava na sua empresa e ele cumprimentava todos os funcionários, sabiam que ele era cristão, os empresários eram muçulmanos, os empregados. Ele, após cumprimentar todo mundo, ele ia para a sua sala, que era de vidro, pegava a sua Bíblia e ali ele orava, e todo mundo via que ele fazia, todo dia ele fazia isso. Né? Certo dia ele chegou, tinha uma funcionária com uma cara um pouco triste, ele a cumprimentou e perguntou o que ela tinha, como todos os dias ele fazia, e ela falou, não estou muito bem hoje, mas está com algum problema? Sim, estou com problema em casa. Né? E ele falou, posso orar por você? E ela, não, muito obrigado, né? não quero oração. Eu falei, olha, eu vou para meu escritório agora e eu vou colocar o seu nome nas minhas orações. Eu vou pedir para o meu Deus ajudar na sua casa. E ele foi lá, pegou sua Bíblia, todo mundo viu que ele pegou a Bíblia, ele orou. Dia seguinte, ele volta lá com um semblante de novo triste. Ele, para cumprimentar, ele fala, você não está bem ainda? Ela falou, não estou bem. Continua o problema? Ela falou, continua o problema. Aí ele falou, posso orar por você? Ela falou, olha, pode orar. Então ele pôs as mãos sobre ela e orou por ela, pela família, pelo problema. E se despediu, foi para o seu escritório, fez as mesmas coisas que ele fazia há 8 anos já. Né? Não havia nenhuma conversão na sua empresa. No dia seguinte ele volta, ela estava sorrindo. Então ele vai lá, cumprimenta e pergunta, fulano, você está bem hoje? Ela, eu não sei o que aconteceu, o senhor orou aqui comigo, eu acho que foi isso, porque o problema se resolveu de uma forma que ninguém entendeu.
Me fala mais sobre esse Jesus. E aí ele começou a falar sobre Jesus para ela, e essa mulher se converteu, e no primeiro ano 80% da empresa se converteu. Uau. Depois desse fato. Foram 8 anos do empresário tendo a sua postura de tratar bem seus funcionários, tratar com amor, expressar o amor de Jesus nos seus negócios, com seus fornecedores, com seus clientes, com seus concorrentes e com seus funcionários, sobretudo. Depois de 8 anos de um trabalho constante, constante ali, ele fala a mesma coisa, no 8º ano, 80% se converte naquele ano. E nesses lugares, você não tem a conversão do dia para a noite. Não tem. Algo que você vai ter que trabalhar, tipo a época de Jesus, caminhar com as pessoas, entender a realidade delas e trazê-las para próximo de você e ensiná-los e dar para eles aquilo que eles precisam e não aquilo que você acha que deveria ser, né? Isso aqui é um negócio bacana demais. Eu creio que o futuro de missões ele passa por negócios. E eu queria agora mudar um pouquinho nosso papo aqui, que o nosso tempo também corre, e te perguntar, Hipólito, se eu tenho uma empresa e eu quero usar essa empresa para a glória de Deus. Quero ganhar meu dinheiro, lógico, eu preciso, mas quero abençoar também. Quais os caminhos que eu tenho que fazer para você me dar uma orientação e me diz também se tem condições de você lá no Gold Street ou no Bluefields ajudar essas pessoas que de repente têm essa noção, eu quero servir com o meu negócio, não quero só ganhar dinheiro, mas eu quero investir no campo onde Deus está colocando o meu coração. Bom, pastor, se o empresário teve essa consciência de que ele quer usar o negócio para a glória de Deus, né? Eu acho que Deus já falou para ele que o negócio não é dele, o negócio é de Deus, né? Então, a primeira coisa que tem que haver é esse entendimento, né? Deus concedeu a esse empresário o privilégio de poder empreender, de criar um negócio, né? Mas o dono de todo ouro e toda prata é Deus. Então, na Gold Street eu sou apenas o gestor da empresa, né? Mas o presidente do conselho está lá, né? Ele que direciona as coisas e esse menino tem que ter essa consciência também, né? A partir daí, pastor, ele pode me procurar, a gente pode conversar, fazer algumas mentorias de transformação. Tem a Bluefields também, que é uma aceleradora com a mesma tese que a gente tem no nosso fundo, né, do Paulo Maitá, que é meu sócio no fundo também, e a gente pode ajudá-lo a criar um plano de impacto no reino do seu negócio, né? Tem literatura sobre isso também, tem a literatura do Patrick Lai, tem literatura do Michael Bear, tem várias literaturas falando sobre esse tema de negócios que servem ao Senhor, não é? Mas a primeira coisa que ele tem que fazer é realmente ter esse entendimento de que o negócio não é mais dele, o negócio é do Senhor, não é? E ele tem que entender que se a estratégia do Senhor for fechar o negócio, ele vai fechar o negócio também, não é? E pode ser que ele abra um outro, não é? Ele também tem que entender que ele tem que olhar para o passado da sua empresa e ver se está tudo de acordo como Jesus faria, não é? Então, seus impostos todos foram pagos, se há alguma coisa que ele não fez, alguma certificação que ele não tirou, ele trabalha sem ela, ele tem que arrumar essa situação da sua empresa também, não é? O pastor Lisânias contou um caso de empresários que o procuraram e acabaram fechando seus negócios porque não tinha como mais arrumar o passado, né? A empresa não se sustentava trabalhando de uma forma correta, né? E o que é mais fácil hoje é você começar um negócio da forma que tem que ser. Mas se você tem um negócio e você entende que esse negócio Deus te abençoou e você quer abençoar pessoas, ele pode ser transformado com certeza num kingdom business.
gente tem empresas maravilhosas hoje que pode se espelhar com um grupo jato da família Nishimura lá no interior de São Paulo, é um negócio bilionário hoje, né? Empresa de transporte do Sandro Gonzalez também, a Transpeça. Tem a Mutari, que é de cosméticos, do Olindo Battistelli, né? A própria Gold Street, que é um fundo de investimentos, né? Quem imaginou que um fundo de investimento pudesse ser um fundo no propósito de Deus, não é? Então, assim, a gente tem, na verdade, um ecossistema inteiro mapeado hoje de empresas e prestadores de serviços que podem ajudar esse empresário a transformar o seu negócio. Então, a gente mapeou contabilidade com a mesma visão, pessoal de marketing digital com a mesma visão, pessoal de gestão financeira, ERP e advocacia com a mesma visão de negócio do reino. Não é? Então, entre em contato comigo, na Bluefields, com o Paulo, com o pessoal da Bluefields, vai estar direcionando para o momento que tiver esse empresário. Uhum. Eu conheço, na verdade, uma vez eu estava indo para uma conferência internacional na Colômbia. Era uma conferência que juntava tanto negócios como todo o envolvimento de missões em campos diferentes aí do mundo que tem diferentes necessidades. E aí, a van que veio me buscar para levar para o hotel, que eu era um dos preletores, entra 2 homens e sentam do meu lado. E aí, você vai para a conferência? Eu vou, eu também vou e tal. Todos falando inglês, eles eram americanos. E aí, conversando, o que você faz? Aí eu expliquei o meu simples trabalho que eu fazia. E aí, quando eu perguntei para eles, e você, o que faz? Aí ele falou, olha, eu sou banqueiro e tenho um ministério, eu não sei se era Kingdom Business, mas eu vim para ser um preletor também da área de negócios e missões, e daqui eu saio, vou para um país aí, eu não vou dizer aqui o nome do país, e vou sentar com banqueiros evangélicos, cristãos, para a gente planejar o futuro em alguns lugares onde nós queremos investir nossos negócios. E aí, rapaz, começou toda uma mudança na minha cabeça para ver, caramba, como tem gente no corpo de Cristo que pode abençoar esse mundo. É verdade, pastor. E Deus, ele equipou as pessoas para trabalhar para Ele, não é? Então, quando Ele equipa um advogado com a sabedoria das leis e todo esse conhecimento, é para que ele trabalhe para o Senhor, não é? Quando Ele equipa um engenheiro para conhecer os cálculos, as estruturas, é para construir negócios para o Senhor. Quando Ele equipa um psicólogo para conhecer a mente das pessoas e poder ajudá-las, é para a honra e glória do Senhor também. E o senhor falou uma coisa interessante, que existem 2 termos que a gente usa, que é o Kingdom Business e o Business as Mission, né? O Business as Mission, ele é algo transcultural. Ele pode ser feito aqui para atender, por exemplo, refugiados, né? Ou você pode pegar a sua empresa aqui e ir para um outro lugar, né? Fazer uma missão transcultural. E o Kingdom Business é onde você está, né? A minha empresa na verdade, a minha empresa é um banco porque a gente tem intenção de investir fora também, em outras empresas, na verdade, 40 principalmente, né? Isso é uma coisa que está no nosso coração ainda ardendo, né? Mas, então, se você tem sei lá, uma transportadora aqui, você tem uma confecção, uma escola, né? Você pode transformar a sua escola num business. Você pode transformar a educação daquelas crianças numa educação com um propósito. Gustavo, vou falar de Bíblia para eles, você pode levar conceitos, né? Você pode falar aquilo que você aprende na Bíblia. Os conceitos... há 2 maneiras de você aprender a Bíblia, né? Uma é você lendo, explicando, e a outra é você vivendo. Exatamente. Eu sou uma Bíblia, eu tenho que ser uma Bíblia escrita dentro da minha casa ou em qualquer lugar que eu esteja. E o empresário... O Brasil seria diferente se 30 milhões de evangélicos fossem Bíblias escritas
caminhando pela Exato. rua. Exato. Olha que transformação nós teremos aqui, pastor. É. E quando a gente pensa no poder que o empresário tem na mão, né? Nós estamos no meio de uma pandemia e está afetando a economia, né? O tempo da retomada está praticamente chegando aí, e essa retomada pode ser uma retomada para a construção de algo concreto, né, e sólido, ou pode ser a construção de algo que vai ser mais do mesmo, né? Então, a gente tem história na economia, pega os tigres asiáticos, né? Como é que eles se levantaram ali e viraram potências, né? Foi através do pequeno e médio negócio. E a gente tem hoje um contingente de pessoas desempregadas aí. Antes da pandemia, eram 11 milhões e 200 mil pessoas desempregadas. Agora foram mais 16, 17, 20 milhões de pessoas desempregadas. Isso oficialmente, sem contar aqueles desalentados, aqueles que já desistiram de procurar emprego, ou aqueles que estão no subemprego, né, que aí vai mais de 40 milhões de pessoas. Né? Então, veja a oportunidade que nós temos de criar algo, de empreender, criar coisas sólidas, gerando emprego, gerando recurso, divisa, levando o amor nos negócios, levando a transformação, pagando seus impostos corretamente, para que o governo tenha subsídios para poder gerar a infraestrutura do país, não é? E aqueles negócios que se relacionam com o governo, que se relacionem da maneira correta, para que não haja brecha, para que haja um pedido de propina, um favorecimento. Não precisa disso, não é? Um negócio bem planejado ele sustenta. Porque se o empresário conhece a regra do jogo, ele pensa no imposto, ele pensa no órgão regulatório, ele pensa em tudo isso. Porque ele pensou em construir algo sólido, não é? Então ele não vai pensar que a carga de imposto é altíssima. Tá bom, é a regra do jogo. Se você contabilizar isso no seu negócio, você tem que ser eficiente para ganhar de outro lado, para poder pagar esse imposto e você ser autossustentável, ser lucrativo, que é o que a gente visa, não é? Então, é uma oportunidade de ouro que a gente está vivendo agora, de uma parada, não é? E de um momento de reconstrução da economia e das relações de trabalho, das relações comerciais, de negócio. Hipólito, eu tenho perguntado para os meus amigos que eu convido aqui para o meu bate-papo, algo que é muito pessoal. Se você quer responder, você responde, se não, fica por isso mesmo, e a gente continua tomando cafezinho juntos. É sobre... Você já chorou, cara, por essa visão? Nossa, acho que dá para contar o dia que eu não choro por essa visão, pastor. Na verdade, essa visão ela começou a gente chorando já. Porque foi um mover de Deus tão forte na nossa vida, na história que eu contei no começo, lá em Curitiba, eu em Curitiba, Clarice aqui em São Paulo. E Deus é muito claro quando Ele fala que a gente vai ter aflições, né? E a vida do empresário ela não é uma vida tranquila, pastor. É uma vida de pressão de todo lado, não é? Nós hoje estamos vivendo uma crise, se eu posso assim dizer, um problema. Nós choramos por ele, inclusive, né? Quando a pandemia começou, a Gold Street estava num momento de captação de recursos. E nós temos a empresa inteirinha montada, negócios para investir. Inclusive o Antônio Amorim entrou na live, aí não sei se ele está ainda, entrou na live, é um dos empresários, nós vamos investir nele também. E nós estávamos captando recursos para Gold Street, não é? E eu tinha alguns empresários que iriam investir com a gente, né? Mas a pandemia fez com que eles olhassem um pouco para o seu negócio e, óbvio, vai direcionar os recursos para o negócio, né? Então, a gente sofre porque não temos o recurso, que a gente começa a olhar, então, para fora, né? E uma coisa que, nesse período todo, pastor, desses 5 anos já de missão, não é? Uma coisa que a gente vem construindo é a visão do empresário mordomo do seu negócio, não é? E a gente tem conseguido isso, graças a Deus, temos vários negócios sendo analisados, já com bom potencial de impacto e de crescimento econômico, financeiro também.
Mas um trabalho que está sendo difícil, e aí tem a questão cultural e de influências espirituais também, é a criação da consciência do investidor mordomo, não é? Foi feito um trabalho no Valorem, lá em Espírito Santo, sobre o empresário, eu vou parafrasear para o investidor, né? Existem 4 tipos de persona do investidor. Tem aquele que é o cristão, que vai na igreja no domingo, tudo bem, mas o dinheiro é dele, ele ganhou dinheiro, ele sabe o que fazer com o dinheiro, não é? Ele investe onde ele bem entende e que sai e dá o dízimo, né? Tem a segunda persona, que é aquele empresário que ele entende que Deus deu o recurso para ele, não é? Então ele destina parte dele para o dízimo e ele acha que a mordomia do dinheiro é só na obra. Então ele doa o dinheiro dele em algumas obras, o que está correto, não é? Tem a terceira persona, que ele entende a fundo a mordomia. Então ele dá o dízimo dele, ele ajuda as obras, e aquele recurso que ele tem para a segurança econômica dele, de investimento, ele investe com propósito. Ele investe aonde ele vai gerar um legado positivo, onde ele vai poder ajudar pessoas com aquele dinheiro, não é? Essa consciência que a gente está tentando mostrar e montar através do networking cristão, do que a gente tem, da tática que a gente tem feito com a Gold Street, com o trabalho que a Brookfield tem feito também, muito bem feito, levando essa cultura do Business as Mission. Tem um pessoal lá no Espírito Santo do Valorem fazendo isso também, tem em Curitiba. Vi também que a Thaís entrou aqui lá de Campo Mourão, já conversamos bastante. O Pastor Elvis também entrou agora, né? Então, pessoas que já estão conhecendo sobre isso, né? E a criação dessa consciência de usar o recurso que Deus te deu para beneficiar outros, né? Então, quando eu pego o dinheiro de um investidor e coloco na empresa do Anthony Amorim, que está nos assistindo aqui, o Anthony, com a sua empresa, vai gerar impacto positivo para centenas de pessoas. Então, o dinheiro desse investidor gerou impacto positivo para centenas de pessoas. Ele não está rendendo juros do nada, numa ciranda financeira. Não, ele está sendo usado com propósito. E ao final desse período de investimento, eu vou vender a participação da empresa do Anthony e vou voltar esse dinheiro para o investidor multiplicado. Não é? Que é o nosso trabalho da Venture Capital, de investir e devolver para o investidor multiplicado o dinheiro. Então, a gente aí vem aqui a quarta persona, né, que somos nós, os evangelizadores, né, que vão mostrar para esse persona 1 e 2 como é que deveria ser a persona 3 do investimento, do trato do seu negócio, da profissão, né? Então, é um crescimento da tua consciência daquilo que Deus te deu e de como você usa isso que Deus te deu, em todos os aspectos, né? Hipólito, a gente está terminando, daqui a pouco deve subir aquele recadinho que a gente só tem 20 segundos. Mas eu queria, nesse tempo, né, você falando aí dos teus sentimentos, que sem dúvida você deve ter tido, né? Eu até hoje ainda choro quando eu vejo como Deus apaixonadamente, né, ele usa aqueles que estão à disposição dele. Eu vejo que muitos amigos que estão nos assistindo e aqueles que vão assistir, porque vai ficar gravado lá no meu canal de YouTube, essa entrevista contigo. Paz, Pastor Elvis, prazer te ver aqui. Vai ser muito importante, né, que as pessoas saibam o que fazer. A partir de agora, missões e negócios têm um lugar muito especial no coração de Deus para a reconstrução dos muros. Já que você mencionou Neemias, há muitos países que precisam de reconstrução. Há muitas cidades aqui no Brasil que precisam de reconstrução. Estamos terminando, já subiu lá. Então, dá o teu último recadinho aí para o povo. E aí, eu já me despeço aqui de vocês, dando aquele abraço e eu espero um dia desse vê-los.
Bom, muito obrigado pela oportunidade de falar. Eu estou no LinkedIn, Gustavo Hipólito Júnior, no Instagram também, tem aqui em cima o meu Instagram. Entre em contato com a gente na Gold